Saudos, irmãos, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, o pastor Valci passando por aqui no canal com um vídeo novo, iniciando-se o ano de 2023, 2022 foi só benção, mas eu tenho certeza que o ano de 2023 será muito mais, porque o Senhor é conosco. Meus queridos, hoje eu te chamo para estar em início comigo aqui no canal, um novo estudo, um vídeo novo. Hoje nós estaremos falando, da realidade após a morte, tá? Estudo bíblico, a realidade após a morte. Então peço você que não saia daí. Se você é aquela pessoa, que está passando aqui pelo canal somente para visualizar algum vídeo rápido, não é para você, mas para você que quer permanecer, o pastor peça aí carinhosamente um pouco de paciência. Pega a Bíblia, pega a caneta, pega o lápis, e abre a Bíblia e acompanha comigo alguns assuntos bíblicos, que está escrito na Santa Palavra do Senhor, para nós estudar juntos. Então vamos lá para a Bíblia. Louvado seja Deus. E aí, já está pronto para ouvir a palavra do Senhor? Então vamos lá. Graças a Deus. A Bíblia já está aberta aqui, meus irmãos. Então o primeiro versículo, meus amados, queridos irmãos, que está nos acompanhando, é o versículo 19 de capítulo 15, 1 Coríntios. Louvado seja Deus. Você vai abrir sua Bíblia aí, em casa, acompanhando conosco. Louvado seja Deus. Já pega a caneta, já marca, já, pinta aí. Esse é o primeiro versículo que nós estaremos em entrada no nosso estudo de hoje. Tá? Para entender toda a mensagem, precisamos ler esse primeiro versículo. Então, esse primeiro versículo é o ponto de partida para a nossa mensagem. Então, vamos lá para a leitura. Louvado seja Deus. Versículo 19 de 1 Coríntios 15 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Amém? Então, meus amados queridos irmãos, temos que entender esse versículo. Então, claramente aqui que Paulo quer dizer, louvado seja Deus, para falar da ressurreição, para falar da vida após a morte, precisamos crer, acreditar, Nós não somos servos de Deus para acreditar somente na vida, que está em nós terrenamente, ou a vida física, mas precisamos acreditar na vida espiritual, Louvado seja Deus. A vida após a morte. Aleluia. Senão, nós não passaremos, de um mal entendido quando nós não cremos na palavra de Deus, Então Paulo pede que você, para entender esse assunto, você deve acreditar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o único que revela a própria verdade. Ela é a palavra, ela é a revelação, Muitas vezes as pessoas estão crendo muitos, em palavra, em profecia criada somente pelo homem, sem respaldo bíblico, sem nada, e estão acreditando. E por que não acreditar na palavra de Deus? Por que não crer na santa doutrina, Então hoje nós estaremos falando, somente que a santa mostrando, quer dizer, somente aquilo que a sã doutrina nos mostra, e também falar somente aquelas que a sã doutrina nos fala, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos continuar aqui com mais um versículo agora na tela. Graças a Deus, meus amados queridos irmãos, Aí tá, irmãos. O outro texto que nós vamos estar falando sobre esse tema, de a realidade da vida após a morte, é o Apocalipse. Você pode abrir em Apocalipse, capítulo de número 6, versículo do 9 ao 11, tá? Louvado seja Deus. Então vamos lá. Aqui vai dizer, louvado seja Deus, que quando João viu que abriu o quinto selo, ou seja, quando o Senhor abre o quinto selo, ou seja, o João vai dizer que viu debaixo do altar as almas, dos que tinham sido mortos. Observas, o que João teve na sua visão em Apocalipse, quando ele foi arrebatado em espírito.
A Bíblia vai falar no versículo 10, não é, do capítulo 1, que ele se achou, seja no dia do Senhor em espírito, seja ele foi arrebatado, né, na ilha chamada Pátimo, no espírito, né, e foi levado ao céu. E uma das visões gloriosas, de revelação gloriosa que João teve lá no céu foi a visão, uma dessas visões de várias, né, foi ver com seus próprios olhos as almas, né, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho, seja das suas obras, que o sustentava. Louvado seja Deus. Então, seja, as almas, né, que tinham sido mortas, ele viu lá de baixo. Então, aqueles que tinham morrido por amor à palavra do Senhor, João pode contemplar eles debaixo do altar. E o altar, certamente, aqui é a presença de Deus, né? Ou seja, eles estavam na presença de nosso Deus Todo-Poderoso. Que benção, que maravilha, né, meus amados queridos irmãos? Fazendo observação, então, além de eles estarem na presença de Deus, né, louvado seja Deus, a Bíblia vai falar que eles gritavam, né, com voz alta, né? Então, eu pintei aqui de amarelo aqui para vocês observar, né? Eles gritaram-se de voz alta, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro? Uma coisa eu quero dizer para os irmãos, além de estar na presença do Senhor, eles estavam o quê? Consciente, louvado seja Deus. E além da consciência que eles estavam lúcidos, eles também tinham sede de justiça, né? Porque ele dizia: até quando, Senhor, né, soberano e verdadeiro santo Senhor, seja até quando, né, o Senhor não vai julgar o nosso sangue, Senhor, vingar o nosso sangue do que habita sobre a terra. Então, além de eles estar na presença de Deus, além disso, eles estão conscientes, né, ainda com sede de justiça. Então, aqui claramente nesse capítulo e nesses versículos, nós vimos que verdadeiramente há vida após a morte. Então, se foi aqueles que morreram por amor a Cristo, por amor à tua palavra. Então, ou seja, morreram aonde? Aqui na terra. Mas os seus corpos foram sepultados, mas a vossa alma, seja o vosso espírito, estão vivos no céu. É claramente aqui, deixa real, aqui não tem nada de simbologia, aqui está falando a pura realidade. Foi o que João contemplou com seus olhos. Ele viu debaixo do altar, seja na presença de Deus, esses grandes homens que morreram, ou mulheres que morreram por amor a Cristo. Podemos botar aqui como se ele visse os próprios discípulos, companheiros da fé, né? Louvado seja Deus, porque pela história bíblica, João foi o único, né, que morreu por velhice. Ele deixou essa terra por morte mesmo natural. Os outros foi martirizado. Então, eu sei que os mártires aqui que João vê, certamente são seus amigos, seus companheiros na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa morre, irmãos, claramente, né, quando uma pessoa morre, louvado seja Deus, claramente, né, não fica somente o corpo dormindo no esquecimento, como muitos ensinam por aí. O que dorme só é o corpo no pó. Né, o corpo, seja, não fala, não vê, é a matéria, mas o espírito, a alma, está claramente aqui na revelação do Apocalipse, que já está na presença do Senhor. Claramente não é materializado, seja, não está glorificado, não está transladado, vamos dizer assim, mas aqui deixa claro que os espíritos, seja a alma, está lá na presença de Deus, está consciente, seja, falando, está vendo, falando, e ainda com sede de justiça. Amém? Louvado seja Deus. Os irmãos entenderam? Já marcaram aí com lápis, com as canetas? Já marcaram? Então vamos lá para outros versículos. Muito importante. Lembrando que aqui é ensino, viu? É ensino bíblico, tá? Você tem um tempo mais alongado porque nós temos que falar.
Louvado seja Deus. E você, inteiramente, vai acompanhando também. Então, é isso aí. Então, vamos para outro versículo aqui agora. Então, já vimos nesse daqui que claramente a Bíblia já responde que há vida, sim, após a morte. Se não fosse assim, Deus não tinha dado a visão, né? Louvado seja Deus, né? Para o seu servo João, em revelação diante dos seus olhos, essas almas vivas debaixo do altar, que simboliza a presença de Deus. Muito bem, então vamos lá para outro versículo bíblico. Glória a Deus, aleluia. A outra passagem que eu quero que você nota aí na sua Bíblia, que risca aí, né? Passa o lápisinho também para você estar acompanhando, é o último versículo. Nós estamos provando que a vida após a morte é uma realidade, né? Muita gente não acredita nesse negócio, né, de que a vida após a morte, muitos nem se preocupam, mas eu quero que você ouça a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. Então, só fazendo reflexão para esse capítulo, né, de Lucas 16, versículo 19, você vai ler do 19 ao 31. Nessa passagem aqui, louvado seja Deus, de Lucas 16, do 19 ao 31, o próprio Jesus, né, vai falar por parábola, seja da realidade que ele mesmo conhece, uma realidade que não é a realidade do homem. O homem não sabia dessa história, senão o Senhor, que é Rei dos Reis, Salvador, né, aquele que conhece o início, o princípio, o fim e o último, seja não há outra além dele, né, o Criador de todas as coisas, que está contando isso, Jesus Cristo. Então Jesus conta uma história de um rei, seja que ele presenciou. Nesse rei haveria um homem rico, chamado, um homem muito rico, né? Que ele se regaliava com seus bens, seja, mais ou menos dizendo, eu tenho tudo, né? Eu sou feliz dessa forma, eu posso comer o que bem quer, tal, né? Eu posso fazer o que bem quer. Então Jesus contava a história deste homem, um homem que achava que tinha tudo. Enquanto isso, Jesus também falou de uma história de um homem pobre, seja, um homem mendigo, né? O mendigo aqui quer dizer um homem de classe média, classe baixa, né? Um homem que por rico não é nada, né? Por exemplo, se você não tem nada, por rico você é um miserável, você é um mendigo, né? Mas e Deus não vê as coisas assim. Eu vou logo falando, o Senhor não nos ensina desta forma. Então, seja, além desse pobre Lázaro, que era reconhecido pelo pelo rico como mendigo, verdadeiramente ele se encontrava muito doente. E a Bíblia vai dizer, que pela história, que Jesus fala que ele ficava, né, nas portas do palácio do rico, desejando, né, através das suas enfermidades, da sua incapacidade de trabalhar, desejando somente as migalhas do rei, né, seja aquelas migalhas que caem da mesa, ou seja, não queria o banquete do rei, mas desejava a sobra do rei, né, para saciar a sua fome, né? Louvado seja Deus. Mas o rico não fez conta daquele homem, né? Ou seja, não deu causa dele, nem ajudou. A Bíblia diz que o único consolo que Jesus fala aqui, que Lázaro tinha, eram os cães, ou seja, os cães vinham e limpiam as suas chagras, seja as suas feridas. Mas até um dia, certamente, né, Lázaro morreu, esse homem veio a falecer, morreu. E nós estamos falando de vida após a morte, né? A Bíblia diz que esse homem morrendo, que é o próprio Jesus falando, que esse homem, quando ele morre, né, diz que os anjos do céu vêm e o colhem e o levam para o seio de Abraão. Observa, então, seja, após a morte, você já põe aí, ó, na sua cabeça, após a morte há um cortejo, viu? Há um cortejo de anjo, seja, de seres espirituais que te panha, né, após a morte. Quando a pessoa dá o último suspiro, né, certamente morreu em Cristo, acreditando na ressurreição, acreditando na vida após a morte, que é a vida eterna, acreditando no ensinamento de Jesus, né, que Jesus ressuscitou do meio dos mortos, crendo nele como teu Salvador, único suficiente da sua vida, servindo ao Senhor como teu Deus, né? Certamente um cortejo espiritual, ou seja, um seres espiritual vem te buscar após a morte.
Então Lázaro teve esse privilégio, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E você pode ir lendo aí que você vai entender o que eu estou falando. Eu estou falando o que está escrito aí, né? Ou seja, na palavra do Senhor. Então foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, né? Para o céu, vamos dizer assim, para o lugar de gozo, lugar de alegria, um lugar de paz que nem sequer o mendigo tinha quando estava na terra. Um lugar de abundância, um lugar de abundância onde que ele não tinha aqui também na terra. Mas a Bíblia vai falar que também, a questão de poucos dias logo, o rico também morre. Mas a Bíblia vai falar que ele foi sepultado no inferno, ou seja, nem cortejo ele tem. Seja, tá mesmo alguém fala que os diabos que vêm buscar, os demônios que vêm buscar. Não, irmãos. Quando a pessoa morre, Jesus deixou muito claro que ele é sepultado, ou seja, já é lançado diretamente na profundeza das trevas. Ele é jogado diretamente no inferno. E agora o problema que o mesmo que nós vimos lá em Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 9, quando João vê os discípulos, ou seja, os servos do Senhor que tinha sido morto por causa do testemunho, as almas que estavam lá, eles estavam lustros, eles estavam conscientes, eles tinham sede ainda de justiça, ou seja, da mesma forma que estavam eles no céu, lustro, aqui também vai mostrar que quando o rico é sepultado no inferno, ele também se encontra lustro. Porque a Bíblia fala que eles estavam em tormento, ou seja, ele acorda no inferno, ele vê que ele está vivo. E ele, em tormento, ele clama o nome de Abraão. Ele fala, Abraão, servo do Deus, ou seja, você que está aí, né? Manda que Abraão ordena Lázaro, seja o que está no gozo, molhar a ponta do seu dedo, né, na água e me refrescar a língua dele. E pôr na língua dele porque ele está ardendo em chama. Ou seja, ele estava consciente. Então, quando uma pessoa morre sem Cristo também, né, há uma realidade. Se não morre com Deus, se não morre sem o conhecimento, se morre sem o conhecimento, sem crer que Jesus é o único Salvador, como diz a Evangelho de João 14, versículo 6, que ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se a pessoa não crê, lá como diz, né, em Mateus, o Evangelho de João, capítulo 11, né, o versículo 25, que ele é a ressurreição, ele é a vida, quem crê nele, ainda que morra, viverá. Então, se a pessoa não morre crendo em Cristo Jesus, ele vai para o inferno, ele vai para esse lugar de tormento, e ele fica aguardando ali o juízo final em tormento. Ou seja, o que vai para o túmulo, para a sepultura, meus irmãos, é somente o corpo, a matéria, mas a alma, o espírito vai para lugares terríveis. Essa realidade quem demonstra para nós hoje aqui é Jesus, viu? Por isso que eu trouxe esse vídeo, eu trouxe aqui essas ilustrações, mostrando para vocês esses versículos, que deixa muito claro que há vida sim após a morte. E você precisa acreditar nisso. Louvado seja Deus, que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome de Jesus seja exaltado, porque Jesus é bom, porque Jesus não esconde nada de nós, Jesus mostra a realidade da tua santa palavra. Então, esse foi o estudo que eu trouxe com vocês aí. Marcou na Bíblia, continua lendo, continua estudando a palavra, porque Jesus tem muitas e muita revelação real para nós. Depois nós estaremos trazendo outro vídeo aqui a respeito do arrebatamento e o arrebatamento da igreja, tá? Para que você venha entender também biblicamente, é bíblico, irmãos, tá? Nós não vamos trazer nada aqui se não for bíblico, se a palavra do Senhor não fala, não tem importância de botar aqui no canal. Mas se Jesus fala, nós vamos estar demonstrando para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe, uma paz do Senhor bem recheada e até o próximo vídeo, se Jesus nos permitir, claro, em nome de Jesus.